O jogo mais épico da Libertadores 2025. Pedrão, a Libertadores ainda não terminou. Sim, senhoras e senhores, mas vai ser muito difícil superar esse Inter 3, Nacional do Uruguai 3. Senhoras e senhores, vamos contar a história desse jogo que aconteceu de tudo. Começou aos 5 minutos com a equipe do Nacional abrindo o placar, aos 10 já estava 2-0, que indicava aquele famoso vexame. Para contribuir com a má sorte colorada, 4 intervenções do árbitro, do VAR, anulou gol, não deu pênalti, inclusive para mim um pênalti claro que deveria ter sido dado no Wesley. Uma salada de confusão promovida pelo árbitro venezuelano. Que loucura a primeira etapa, até que numa falha do goleiro Antony, 3-0, gol do Coates. Ia fechando a primeira etapa com uma derrota colorada por um placar até bem elástico. Até que, enfim, o árbitro deu um pênalti, Alan Patrick converteu e fechou o primeiro tempo em 3-1. Na mudança do do primeiro para o segundo tempo, o técnico Roger Machado deu uma mexida considerável na equipe. Colocou todo mundo para frente, botou o Bernabé mais para frente, e isso foi fundamental, porque o Bernabé, para mim, é um dos grandes protagonistas dessa segunda etapa, porque ele marca o gol do 3-2 e tá ali próximo na jogada quando o Fernando faz o 3-3 numa pressão total do Inter. Até as estatísticas do jogo colocam uma posse de bola muito grande da equipe do Internacional. Então é um time que tentou dominar a bola, teve algumas dificuldades de construção de jogadas, mas foi muito guerreiro, foi muito valente dentro da partida e terminou com um placar de 3-3. Copo meio cheio, copo meio vazio dessa atuação do Inter. Poder de reação e a inteligência do Roger para ler o jogo. Não é todo técnico que consegue tomar 3 gols e ainda ter uma leitura inteligente do jogo e conseguir fazer com que a sua equipe melhore e consiga um empate. E até, na minha opinião, se tivesse dado pênalti, poderia ter sido tranquilamente um 4-3 para o Inter. A gente coloca aqui ali um ponto positivo. Segundo, Fernando, Bernabé sendo protagonistas, isso é muito bacana. O Wesley fez todo o possível, jogou muito bem, mas preocupa, primeiramente, comando de ataque. Tanto o Borré quanto o Valência não fizeram jogos tão interessantes, inclusive perderam algumas chances. Goleiro Antony, que falhou no terceiro gol da equipe do Nacional, e o próprio sistema defensivo do Inter como um todo, que nos 2 primeiros gols praticamente viu o Nacional tabelar, viu o Nacional construir as jogadas sem muita reação. No terceiro gol foi até um cabeceio que acaba virando rebote. É uma falha defensiva também, mas é muito mais rápida, ou seja, tem mais interferência do goleiro. Então, um Inter que joga muito bem do meio para frente, é um time que consegue ser criativo e, apesar de não aproveitar tanto as suas oportunidades, faz um jogo guerreiro, um jogo valente, consegue fazer o 3-3, mas que preocupa no sistema defensivo. Olhando todo, para mim, um ótimo jogo do Inter, dadas as circunstâncias. É claro que quando a gente fala que é o jogo mais emocionante, tenho certeza que nenhum colorado queria emoção, né? Ele só queria, termina, consegue lá o resultado e tá tudo bem. Mas, de fato, foi um jogo que ganhou uma emoção extra, ganhou um componente ali inusitado, mas que, de certa forma, foi bacana pro Inter sair com o resultado, sair com o pontinho ali dentro de casa, num jogo que, pro Inter pensar em liderança de grupo, era um jogo fundamental. Até olhando aqui para a classificação do grupo, o Nacional fica com 1 ponto já, e com 3 partidas jogadas, já começa a inviabilizar bastante a situação do Nacional dentro da competição. O Inter é o líder do grupo com 5 e tem Bahia e Atlético Nacional, ambos com um jogo ainda por fazer, né? 4 e 3 pontos. Então, muito provavelmente o Inter não deva terminar a rodada como líder,
mas ainda assim muito bem posicionado, porque em caso de vitória do Atlético Nacional, é o segundo a 1 ponto do Bahia. Em caso de vitória do Bahia, é o segundo, abrindo 2 para o Atlético Nacional. E até em caso ali de um empate, tem que verificar um pouco da questão do saldo de gols, os critérios de desempate, mas fica ali também entre a primeira e a segunda, segunda posição dentro da classificação. Então, jogo bem interessante, jogo bem bacana de se assistir. E aí, senhores colorados, o que vocês acharam? O que vocês agora já estão conseguindo dormir, estão conseguindo dar uma desacelerada desse jogo insano lá no Beira-Rio? Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês viram desse jogo, se eu falei coisas que vocês concordam, se eu falei coisas que vocês discordam, para vocês quem foi o melhor em campo, para mim foi Bernabé. Então comentem aí, deixem um like, curtam e compartilham, e saibam que aqui na Hora do Jogo é o seu pós-jogo, é o lar da nossa resenha quando terminam os jogos da Libertadores, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, do Brasileirão, do Super Mundial, do que vier. Pode vir aqui na Hora do Jogo, que a gente sempre tem nosso pós-jogo, comentando um pouco, trazendo uma resenha sempre com essa interatividade para vocês deixarem aí seus palpites. A gente sempre vai responder na medida do possível para trocar essa resenha com vocês. É isso, galera. E se quer mais resenha, já vem para o nosso grupo do WhatsApp, que lá tem todas as informações, tem nossa agenda do dia, nossos resultados. Então, além de resenhar aqui com a gente nos comentários, você também fica super bem informado. É isso, galera. Até mais.